Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou iniciar a apresentação do conteúdo referente ao estudo da falha por fadiga, que ocorre em componentes sujeitos a carregamentos que são variáveis no tempo. No livro-texto Elementos de Máquinas de Stiglitz, esse conteúdo encontra-se no capítulo 6. A apresentação traz também referências de outras fontes que serão indicadas aqui nesse material. Nessa parte inicial da apresentação, vamos estudar os principais aspectos relacionados à falha por fadiga, também alguns casos famosos da ocorrência desse tipo de falha, as teorias da ciência dos materiais para mecanismos de falha por fadiga e os seus estágios, e os aspectos comuns da superfície de falha, da superfície de fratura, né, de componentes que falharam por fadiga. A falha por fadiga pode ser definida por um processo progressivo e localizado, onde ocorrem modificações estruturais permanentes em componentes que são sujeitos a tensões e deformações cíclicas, né? E que pode culminar no surgimento de trincas que, ao se propagarem, podem levar à fratura, né, à ruptura final do componente. Essa ruptura final, ela se dá de forma brusca, né, e apresenta na superfície de falha uma característica macroscópica muito semelhante à fratura frágil. As trincas, elas podem ter diferentes origens, né? Levando em consideração a ocorrência em componentes de máquinas. Elas podem ser provenientes da própria matéria-prima usada na fabricação de peças, como, por exemplo, defeitos cristalográficos, inclusões, etc. Elas podem ocorrer devido ao próprio processo de fabricação, seja ele com formação ou um processo de usinagem. Podem desenvolver-se também ao longo, né, da aplicação de carregamentos que são variáveis no tempo e que, por sua vez, provocam microdeformações plásticas localizadas. Então, essas microdeformações alteram as características de rugosidade da superfície, podendo então nuclear uma microtrinca que vai evoluir, né, para uma trinca. As trincas também podem se desenvolver em torno de concentradores de tensão, como por exemplo os entalhes, né, que são aquelas irregularidades geométricas já definidas por projeto, como exemplo, rasgos de chaveta, rebaixos em eixos para assentamento de mancais de rolamento, ressaltos e diversos outros detalhes que são responsáveis por aumentar, né, o nível de deformação no momento, localmente, né, no momento que suporta a carga e, por consequência, aumentando o nível de tensões. A falha por fadiga é provocada por carregamentos que variam ao longo do tempo. Aqui no slide eu apresento duas figuras representando duas formas diferentes de carregamento que variam no tempo. Do lado esquerdo nós vemos um carregamento mais irregular, né, que não segue um determinado padrão. Esse carregamento nós vamos chamá-lo de variável ou carregamento aleatório. E do lado direito nós vemos um carregamento representado por uma senoide e, portanto, apresenta o mesmo tipo de amplitude e o mesmo intervalo de tempo em cada ciclo. Os carregamentos do tipo aleatório são aqueles que caracterizam situações de carga
em estruturas de navios, aviões, inclusive de automóveis. O carregamento cíclico, ele representa bem as situações onde nós temos componentes sujeitos a cargas durante o movimento de rotação, como no exemplo de pinhões, eixos ou polias. As falhas por fadiga ocorrem geralmente abaixo dos limites de resistência a cargas estáticas apresentada pelos materiais, como as tensões de ruptura e de escoamento. Esse fenômeno é provocado pela perda de resistência mecânica do componente à medida que avançam os números de ciclo de carregamento, como pode ser observado aqui no gráfico por essa linha em vermelho um pouco mais grossa. Então, se o projeto não considerar o efeito do carregamento variável no tempo, a peça poderá falhar mesmo que o projetista tenha aplicado o fator de segurança em cima do limite de escoamento. Observa o que acontece com esse ponto de tensão aqui que eu indico em rosa, que seria referente a uma tensão admissível de projeto, considerando carregamento estático, né? Observa que esse nível de tensão é menor que o limite de resistência ao escoamento. Então, aqui foi utilizado, dentro de uma escala aproximada, um fator de segurança de mais ou menos 2. Né? Então, dessa forma, essa peça, né, projetada, ela vai resistir às cargas cíclicas durante um determinado número de ciclos, mas quando chegar nesse ponto aqui indicado, eu vou ter um número de ciclos que vai ser o local, o momento, né, em que vai ocorrer a falha por fadiga nesse componente. Mesmo tendo utilizado como critério de projeto uma tensão de trabalho bem inferior à tensão de escoamento. Na atualidade, pode-se dizer que a maioria dos componentes mecânicos estão sujeitos a carregamentos cíclicos e, por esse motivo, estão sujeitos a cargas por fadiga. Diversos estudos demonstram que esse número é de até 90% de todas as falhas mecânicas nas mais diversas áreas da engenharia. É um número bem grande, né? Agora eu vou apresentar três casos famosos de falhas por fadiga. A primeira delas ocorreu na ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, no ano de 1940. Então, após essa ponte sofrer a ação de fortes rajadas de vento, que acabaram levando a toda essa estrutura entrar em ressonância. Então, durante o processo de ressonância, há uma amplitude de deformação e, por consequência, de cargas muito grandes, né, em um número determinado de ciclos, que levou ao colapso da ponte, tá? Eu deixo indicado aqui um vídeo que mostra todas essas etapas de deformação, é algo bem impressionante e que levou então à falha dessa estrutura, dessa grande estrutura. Outro caso de falha famoso aconteceu em abril de 1988 com um Boeing 737 da empresa havaiana Aloha Airlines, e essa aeronave teve parte da fuselagem arrancada por descompressão em pleno voo. Então, a investigação da causa desse acidente mostrou que parte da carcaça do Boeing 737 não aguentou o dano de fadiga acumulado de 35 mil horas de voo, o equivalente para os materiais a 90 mil decolagens. E, por incrível que pareça, nesse acidente o piloto conseguiu pousar com segurança e salvar a tripulação. Ainda assim, houve uma vítima fatal. O terceiro caso de acidente provocado pela falha por fadiga foi o que ocorreu em 1994, levando à morte do piloto brasileiro Ayrton Senna. O acidente foi provocado por um alongamento realizado no eixo de direção do carro da equipe Williams. Essa alteração de projeto foi realizada através do corte da seção transversal
do eixo tubular de direção e nele foi inserida uma luva metálica. A união desses componentes foi feita através do processo de soldagem. E durante a corrida, a coluna de direção foi submetida a intensa solicitação cíclica de torção e flexão, o que provocou o surgimento de trincas na vizinhança do cordão de solda. A concentração de tensão provocada pelo cordão de solda e a alta amplitude de carregamento criaram condições suficientes para a propagação da trinca rapidamente, levando à ruptura total da seção da coluna e tirando o carro do controle do piloto, a uma velocidade de aproximadamente 300 km por hora. Para entender o efeito das cargas cíclicas na resposta do material da peça, eu apresento como exemplo a alavanca de um pedal de uma bicicleta, como pode ser visto na figura à esquerda. Considere que a carga em amarelo, aplicada no pedal, equivale ao peso do ciclista. Essa carga irá provocar uma alta intensidade de momento fletor próximo à região do acoplamento, indicado pela letra A. Nesse ponto de análise, o momento fletor provocará a tensão de flexão trativa, como pode ser visto nesse gráfico, logo ao lado da figura do pedal. Agora imagina que o ciclista transfere o seu peso para o outro pedal para poder dar movimento à bicicleta, aliviando dessa forma a carga no pedal direito, que é esse pedal que está indicado aqui na figura, fazendo com que esse pedal dê uma volta completa, submetido agora a uma intensidade de carga menor, até ele retornar à posição inicial e aí sim receber novamente a mesma intensidade de carga. Então, esse ciclo de carga no ponto A será repetido a cada volta do eixo do pedal da bicicleta, ao longo de toda a sua vida útil. Então, esse carregamento pode ser representado, como a gente vê aqui no cantinho do lado direito, por um carregamento variável no tempo, onde o pedal atinge o valor máximo de carga de tração, depois essa carga ela diminui, mudando o sentido quando ele vira na outra posição a 180 graus, eu ainda vou ter uma parcela de carga agora de compressão, um pouco menor, e depois ele volta a ter uma carga de tração, e isso vai se repetindo ao longo do tempo de vida e de uso dessa bicicleta. Então, esse carregamento cíclico, se nós analisarmos nesse ponto, uma superfície onde nós não temos concentradores de tensão provocados por entalhes, nós teríamos inicialmente uma superfície lisa do material, com o número de ciclos, com o acúmulo desse número de ciclos, com o avançar desse número de ciclos, essa superfície ela tende a sofrer uma alteração da rugosidade superficial provocada por microdeformações localizadas nessa superfície, nessa superfície sujeita a essa alta intensidade de carga cíclica. Então, essas irregularidades na superfície vão atuar como concentradores de tensão, provocando então o surgimento de microtrincas que, após um determinado tamanho crítico, vão se transformar em trincas, podendo então se propagar ou não, e isso dependeria de uma análise, da taxa de velocidade da trinca ou do embotamento, da estagnação da trinca. Aí isso seria um pouco de mecânica da fratura. Então, a partir do exemplo apresentado no slide anterior, podemos entender a sequência no processo de falha por fadiga, iniciando então com a nucleação de trincas devido a microdeformações na superfície sujeitas a alta tensão, seguida pela sua propagação gradual conforme o avanço do número de ciclos de carregamento e finalizando com a ruptura brusca da seção reduzida por sobrecarga. Nós conseguimos observar essas etapas através desse desenho representativo de uma superfície de falha, de uma superfície de fratura por fadiga.
A nucleação da trinca é a primeira etapa do processo da falha por fadiga e é a etapa que mais consome o tempo de vida durante todo esse processo de falha por fadiga. A falha por fadiga é um fenômeno predominantemente de superfície. Nas superfícies é que estão atuando as tensões máximas provocadas pelo carregamento cíclico e também é onde ocorrem as microdeformações. Essas condições provocam na superfície do material o que nós chamamos de bandas de cisalhamento. Na figura, nós podemos considerar que esses planos de compactação, né, que definem o grão, eles são planos paralelos, né? Claro, com uma outra irregularidade, mas para que a gente possa entender a lógica desse mecanismo, a gente está considerando os planos ao longo de um único grão, compactados numa única direção, como a gente está vendo aqui, com algumas discordâncias, né, que podem ser observadas, com o movimento de deformação, mesmo que seja dentro do regime elástico externamente no material, vai provocar a nível microscópico o deslizamento de planos cristalinos, né? Então, esse deslizamento dos planos cristalinos vão acontecer sempre que a tensão de cisalhamento atuando nesses planos atingir a metade da tensão de escoamento do material, né? Então, dessa forma, esses planos eles tendem a deslizar um sobre o outro. Eles têm liberdade para fazer isso nessa região porque eles têm energia livre da superfície. Esses movimentos acumulados ao longo do tempo, vale lembrar, né, que a gente está falando de uma escala microscópica, eles tendem a provocar na superfície do material uma determinada quantidade de material que vai estar saindo da superfície e, ao mesmo tempo, vai apresentando alguns vales, né, alguns rebaixos na superfície. E isso, se a gente somar a todos os grãos próximos, né, de um determinado ponto da superfície, isso caracteriza uma irregularidade na geometria. Bom, o preocupante dessa situação são esses rebaixos chamados de intrusões, né? O que sai para fora aqui na superfície material, dentro dessas bandas de cisalhamento, são chamadas extrusões. Nas intrusões é que a gente vai ter o efeito de concentração de tensão. E é a partir dessas intrusões que vão surgir as microtrincas. Essas microtrincas, elas podem acontecer em um ou mais grãos e elas tendem a se encontrar, né, e serem direcionadas para uma única trinca. Então, nessa primeira etapa, a gente está falando aqui de uma camada de 3, 4 grãos, né, do material, é algo muito, muito pequenininho, né? Nós temos essa parte de nucleação da trinca que se dá pelo cisalhamento dos planos cristalinos. Então, se a gente considerar como exemplo, como está aqui na figura, uma tensão trativa, esses planos de cisalhamento vão atuar a 45 graus aproximadamente. Então, para materiais dúteis, né, o início dessa nucleação da trinca se dá realmente a um plano mais inclinado. A partir do momento que essa trinca ela ganha um tamanho crítico e começa a se propagar ao longo do material, que já seria o segundo estágio, né, da falha por fadiga, a forma com que essa fratura ela propaga se dá de maneira diferente, ela vai se dar pela carga de tração, né? Então, a tração é que vai abrir a boquinha ali da trinca, né? Então, a carga de tração, ela vai abrir essa boquinha da trinca, fazendo com que a trinca, ela avance um pouquinho mais, né? E ao longo de cada ciclo, a gente tem um pouco de avanço da trinca, tá? Então, a nucleação da trinca, ela sempre vai ser favorecida pela presença de concentradores de tensão. Se nós não tivermos um concentrador de tensão externo, como, por exemplo, algum defeito no material, ainda, né, na ausência de um entalhe, a nucleação ainda vai acontecer como a gente viu
em relação ao slide anterior, né? Desde que exceda o limite de escoamento do material em alguma região, ali próxima à superfície. As bandas de deslizamento adicionais, elas aparecem, né, como mostra aqui na figura, e tendem a se agrupar a nível microscópico. As tensões de cisalhamento, elas são responsáveis pelo escoamento, né? Ou seja, pelo deslizamento dos planos cristalinos. Então, aqui nós vimos, né, nesse exemplo, que o componente está sujeito à tração cíclica, então a tensão de cisalhamento está atuando aqui aproximadamente 45 graus da direção preferencial de início da trinca do material, considerando que esse material é um material dúctil, tá? Nesse slide, então, nós podemos visualizar as três etapas de falha por fadiga, né? Essa figura tem essas três regiões de forma bem clara, né? Bem destacada. Então, o primeiro estágio seria o estágio da nucleação de trinca, o segundo estágio seria de propagação de trinca, definido pelas linhas de praia. Repare que essas linhas de praia, elas são, a curvatura delas apontam para a origem da trinca nucleada, né? Aqui do ponto A. E o estágio 3, ele refere-se à ruptura final do material. Então, aqui no slide está dito, né, que o avanço da trinca reduz a seção transversal e essa seção transversal ela se torna insuficiente para suportar a carga aplicada sobre o componente. Então, o último ciclo de carga vai ser o ciclo que vai levar à ruptura final, tá? Essa ruptura é uma ruptura devido a uma sobrecarga e se dá de forma rápida e repentina. Aqui a gente vai ver alguns casos de falha de fadiga em componentes, né? Então repara que aqui eu tenho um componente muito parecido com o exemplo que eu utilizei para explicar a, a resposta do material, né?
a ação de carregamento cíclico. Então, essa figura, ela mostra a falha de fadiga numa alavanca de pedal, que é conhecido como pé de vela também. E a origem dessa trinca foi localizada em uma marca de usinagem, né, que a gente pode ver aqui nesse cantinho. Essa marca de usinagem atuou como concentrador de tensão. É importante aqui, né, nesse caso, né, observar que o local da nucleação da trinca esteve sob a máxima tensão de flexão, né? Então, ela está na maior distância do ponto de aplicação da carga do pedal e do acoplamento, né, da alavanca com o restante desse corpo, né? Aqui a alavanca e essa peça são um corpo só, né? Por isso é chamado de pé de vela. Então, uma vez iniciada a trinca, né, dessa trinca ter sido nucleada nessa região de concentração de tensão e acelerada, né, como mostra pelo aumento do espaçamento das linhas de praia, né? Então, isso levou a uma ruptura rápida do componente. E esse outro exemplo de falha de fadiga é bem interessante, dentro de um componente mecânico também, mas na área da saúde, né, com uma aplicação dentro da área da saúde. Então, esse slide, ele é apresentado como exemplo de uma fratura que aconteceu em uma prótese total de quadril, fabricada por um aço inoxidável austenítico, próprio para esse tipo de prótese segundo norma técnica, né, que é a STM-F 138.8. E a origem da trinca de fadiga, nesse caso, ela corresponde ao local, também, né, ao local da máxima tensão de flexão trativa para aplicação desse componente ortopédico, né? Então, se vocês observarem, aqui nessa figura, né, onde ele está inteirinho, aqui a gente tem um implante, aqui eu tenho o osso do fêmur, e aqui a cabeça do implante, né, está acoplada num acetábulo, né? Nesse caso aqui, o acetábulo é também uma prótese, né, geralmente de polietileno. Então, o peso durante a marcha, né, que é o caminhar, né, nós, durante essa troca de carga e deslocamento do nosso centro de gravidade sobre as nossas pernas, né, essa carga do nosso corpo para as pernas é passado através desse acoplamento do fêmur, da cabeça do fêmur, com um acetábulo. Então, aqui não tem mais a cabeça do fêmur, ela foi removida por algum motivo, né, um problema de saúde, e foi colocada, então, essa prótese. Então, essa prótese, no papel do osso, ela fica responsável por suportar essa carga, né, essa força-peso durante a marcha, e transferir essa carga para a estrutura, então, cortical do fêmur, né, que é um dos ossos mais resistentes que a gente tem no corpo, né? E, bom, se a gente analisar estruturalmente, essa prótese, ela atua, né, como uma viga engastada. Então, o engaste da prótese está próximo dessa região em que a prótese é ancorada no canal medular, né? Então, aqui seria o engaste. E a carga está aplicada lá no acetábulo. Então, essa força vezes essa distância vai gerar um momento fletor de alta intensidade próximo a essa região da ancoragem da haste da prótese de fêmur. E foi exatamente nesse local em que houve essa fratura. Repara que é uma fratura plana, né? Como sendo uma fratura frágil, tá? Então, na análise da falha desse componente da superfície de fratura, é possível observar o desenho dos estágios, né, que indica, né, os estágios de nucleação, propagação e ruptura do material, ruptura final, né? Então, nucleação e propagação da trinca e ruptura final do material. Aqui podemos observar outros dois casos onde a superfície de fratura apresenta claramente os três estágios de fratura. Na primeira figura, podemos observar que a origem da trinca está localizada na linha de força resultante do processo de forjamento
e se propagou até a região próxima final do tubo, né? Então aqui seria a origem, né? Essa aqui é a seção transversal dessa biela. E aqui a gente tem um canal, que é um canal para transferência de lubrificante, e a trinca se propagou, e a gente pode observar através das linhas de praia, até uma região próxima, aqui ao finalzinho desse furo, tá? E essa região aqui é a região de ruptura final, né? Onde a seção transversal já não foi o suficiente para suportar o carregamento. Na figura aqui abaixo, a gente tem as faces, né? Do local da fratura por fadiga de um girabrequim, ou virabrequim, ou eixo de manivelas, como quiser chamar, né? Esse componente que é utilizado para transmitir as cargas de um motor de explosão, né, para o eixo de acionamento de um veículo, é sujeito a cargas de torção e de flexão de alta intensidade, né? E observando aqui o local da fratura, nós vemos que aqui também tem um furo, né, para acesso do lubrificante, para que o lubrificante consiga acessar a região próxima à biela, que fica acoplada nessa manivela, né, num eixo de 4 tempos. Então a gente teria 4 manivelas, né, de 4 tempos nós vamos ter 4 manivelas. Em cada manivela é acoplado, então, o furo de uma biela. Então, esses furos são furos de acesso para que o lubrificante chegue ali à região de deslizamento, tá? Então, nesse caso, houve uma trinca nessa região devido à concentração de tensão desse furo, né? Ficou uma fratura bem bonita e fica bem evidente as linhas de praia e a direção de propagação da trinca. Bom, a gente observou já pelos casos que foram apresentados aqui que a superfície, a face da fratura, ela traz muita informação sobre o local da trinca, o local da nucleação da trinca, o local do concentrador de tensão e também sobre as características da fratura por fadiga, né? A velocidade com que ela se propagou, quanto que reduziu do material para ruptura ou não, né? Então, no Shigley ele mostra de uma maneira muito interessante, né? Um mapa que está na figura 6.2, onde nós temos diferentes situações de carregamento cíclico em diferentes tipos de geometria, né? São seções circulares ou retangular, e a geometria, ela tem situações onde ela não tem entalhe e outras que ela tem entalhe. Um entalhe menos severo e depois um entalhe bem severo. Então, eu separei em 3 partes para que a gente pudesse observar, porque é bem interessante. Aqui são os aspectos da superfície da fratura por fadiga em cargas axiais. Repara que a gente tem 3 situações para eixos de seção circular, tá? Então, para eixo de seção circular sem entalhe, então não tem concentrador de tensão, a trinca, ela nasceu, né, da rugosidade provocada pelas microdeformações na superfície do material, houve uma propagação e depois uma ruptura com uma carga bem grande. Isso aconteceu, essa característica aqui dessa face de fratura,
ocorreu porque esse eixo sujeito a cargas axiais alternadas seria, aqui ele não informa, mas tração aqui embaixo, aqui, ó. Tração, tração ou tração e compressão, né? Tração, tração significa tração de maior intensidade, tração de menos intensidade. Sempre tem um carregamento e descarregamento. E na tração e compressão a gente tem um carregamento, se for da mesma intensidade, reverso, né? Traciona até um determinado nível de tensão e comprime no mesmo nível de tensão, só que inverso. Então, esses três primeiros aqui, dessas três primeiras colunas, nós temos os componentes sujeitos a uma alta tensão nominal, né? Essa alta tensão nominal vai dar um valor ali de tensão máxima alta, né? Se a tensão máxima é alta, então uma pequena redução da seção transversal já leva a falha por fadiga, né? Aqui a gente tem uma baixa tensão nominal, como a tensão nominal é menor, então para que ocorresse a fratura final, a trinca teve que avançar mais, né? Ela precisou avançar mais para reduzir a seção transversal até o momento da fratura, tá? O formato, a forma, né, dessas linhas de praia também trazem informações sobre os concentradores de tensão. Então, aqui a gente já tem entalhe e a gente já vê que as linhas de praia elas se propagam de forma diferente, né? E aqui a gente tem um entalhe bem agressivo. Esse entalhe agressivo, ele resultou em diferentes pontos de nucleação ali radialmente, né? De trinca, que depois se encontram, tá? E aqui embaixo a gente tem situações parecidas para a seção transversal retangular. Então, dentro dessa análise, a gente ainda pode fazer uma eu falei tração antes, era flexão, tá? E aqui nesse último slide, né, nós temos situação bem diferente, né, bem interessante, para situações de torção. Então, aqui a gente tem a torção e a flexão atuando juntamente, e aqui embaixo somente a torção. E nós temos para situações de alto e de baixa tensão nominal, né, a característica da diferença da alta e da baixa tensão nominal está relacionada ao espaço, né, de avanço da trinca. Se a trinca avançou bastante, é porque o material conseguiu resistir ainda com uma carga pequena, com uma área de seção transversal pequena. Isso só é possível se a tensão atuante for pequena. Se a tensão atuante for grande, um pequeno avanço já reduz o suficiente para provocar a ruptura, tá? Isso para qualquer tipo de carregamento, né? O formato e o avanço dessas trincas, elas vão variar de acordo também com o carregamento e a presença ou não de entalhes, tá? Bom, essa primeira parte termina aqui, espero que vocês tenham gostado. É uma parte um pouco mais teórica, né? Mas traz bastante fundamentação do fenômeno e torna, sem dúvida, muito mais interessante o estudo de todo o conteúdo, um pouco mais aplicado, né, em teorias, cálculos e projetos que a gente vai ver mais adiante. Tá certo? Bons estudos e até mais.